Esse ato de criação ocorreu há 10 milhões e meio de anos. As influências animais criadas pela queda e as projeções iniciais de formas pensamento de animais não desapareceram completamente da Terra até por volta de 9.000 antes de Cristo. Remanescentes dessas criaturas patéticas foram retratados mais tarde em nossa mitologia e nas artes assíria e egípcia. Outro fator relacionado com a criação de animais grotescos foi no início dos tempos. Os seres humanos podiam procriar com espécies animais e com seres grotescos. Depois que as almas humanas foram separadas em machos e fêmeas, Deus impôs leis divinas que impediram os seres humanos de gerar prole com outras espécies. O homem era capaz de viver cerca de 1.000 anos no mesmo corpo, até que outra lei divina foi estabelecida para mudar essa situação, porque as almas precisavam ter condições de refletir mais nos planos interiores sobre o propósito e a razão da encarnação. Amílio, a primeira encarnação de Jesus Cristo, desceu para a matéria e tornou-se o primeiro Adão, na época da criação das 5 primeiras raças raízes. Adão foi o primeiro da raça aperfeiçoada, o primeiro dos filhos de Deus, contrariamente ao que a Bíblia se refere como as filhas dos homens. Adão, assim como Eva, era um indivíduo, mas também um símbolo de todas as 5 raças. As 7 raças raízes. As 7 raças raízes são o que compõe o que esotericamente se denomina o Manvantara ou ciclo mundial. Essas raças raízes abrangem um período de tempo que teve início há 18 milhões e meio de anos e chega até os nossos dias. Sanat Kumara, nosso Logos planetário, encarnou neste planeta nesse período. No momento, estamos vivendo na raça raiz ariana. Hitler e a Alemanha nazista distorceram completamente esse termo. Por isso, não se prenda a essa distorção. A raça ariana existe há mais de 1 milhão de anos e continuará existindo por mais tempo. A raça raiz meroviana está apenas começando, de modo que há uma espécie de sobreposição de raças raízes em andamento. A 7ª raça raiz é a paradisiana. Gostaria de acrescentar o que relatou Djal Kul. As 2 primeiras raças raízes, a polariana e a hiperbórea, são frequentemente classificadas como raças raízes pré-lemurianas, classificação essa também aceita pela Fundação Tibetana. Isso acontece porque as 2 primeiras raças raízes não eram completamente físicas, no sentido em que nós entendemos essa realidade. Tara, o continente da raça raiz final, emergirá do fundo do oceano num futuro distante. Os membros da raça polariana, ou primeira raça raiz, tinham enormes corpos filamentosos e eram mais etéricos e gasosos do que físicos. Eram também totalmente assexuados. Eles se multiplicavam por um processo que os cientistas chamam de cisciparidade ou gemação. Por isso, eram basicamente imortais. Foram chamados de raça arquetípica. Os membros da segunda raça raiz, os hiperbóreos, eram semelhantes aos polarianos. Entretanto, de maneira lenta, mas segura, eles iniciaram um processo de materialização mais intenso. Djal Kul e a Fundação Tibetana denominam essas 2 raças de pré-lemurianas, porque elas não eram totalmente físicas, como os lemurianos.
a terceira raça raiz. Os seres humanos, como os conhecemos, surgiram como a terceira raça raiz. Quando a vida humana se manifestou originalmente na Terra, com essas duas primeiras raças raízes, a única região totalmente seca era o Polo Norte. O resto da Terra estava coberto de água. Esse continente polar parecia uma calota craniana sobre a cabeça da Terra. Das 7 raças raízes, este é o único continente que não submergirá durante todo o Manvantara ou ciclo mundial. Outro ponto interessante é que a Lemúria era chamada de Terra do Shaumali na época da sua existência. É importante compreender também que as 7 raças raízes têm 7 sub-raças, o que representa um total de 49 sub-raças num Manvantara. Temos um exemplo disso na nossa atual raça raiz ariana. A hindu começou há 62 mil anos, a árabe há 42 mil anos, a iraniana há 32 mil anos, a celta e a teutônica há 22 mil anos. A sexta e a sétima sub-raças da raça raiz ariana estão se desenvolvendo na América e num continente que surgirá no Oceano Pacífico. Para tornar o plano de Deus ainda mais complicado, cada raça de uma sub-raça tem 7 raças famílias, sobre as quais não me deterei.